A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros, os olhos castanhos claros. Estou com um blazer preto sobre blusa preta. Estou no escritório, atrás de mim um quadro com fotos e uma mesa de trabalho. Olá, meu nome é Fabrício Branchini Beltramini, eu sou um homem branco de cabelos castanhos, claros, ondulados, olhos azuis, barba no mesmo tom dos cabelos, estou com um óculos de armação vermelha, estou com uma jaqueta cinza sobre uma camisa polo rosa, atrás de mim uma parede branca e uma cortina acinzentada. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo com o Pensamento. Como a acessibilidade pode contribuir com iniciativas no turismo e no lazer? Assegurar a acessibilidade no turismo e no entretenimento não é só atender às necessidades legais, mas também criar oportunidades para que todos possam desfrutar de atrações de lazer mais diversificadas, adaptadas e inclusivas. Além dos recursos de comunicação e da infraestrutura adequada, é preciso acolher o público com deficiência com iniciativas que incentivem a autonomia, a diversão e principalmente o pertencimento. E para falar sobre esse importante tema e sobre a sua atuação como tradutora e guia de atividades com acessibilidade, temos com a gente a nossa também colega de trabalho, Flávia Mariano. Flávia Mariana, bacharel em hotelaria, pós-graduada em tradução em inglês-português, com formação especializada em audiodescrição. Busca uma sociedade mais acessível, disponibilizando cultura e lazer com tradução, legendagem e audiodescrição, tendo feito mais de 1.000 horas de material audiovisual, entre eles filmes, séries e aulas EAD. É uma das coordenadoras do projeto Avenida Paulista às Cegas, pelo SESC Avenida Paulista. Um passeio de bicicleta inclusivo, pensado desde o início para atender múltiplas deficiências e necessidades. Seja bem-vinda, Flávia. Por favor, a sua descrição. Olá, boa noite. Eu sou uma mulher branca, tenho 37 anos, de 1,54 m, tenho cabelos castanhos, ondulados na altura dos ombros. Ao sorrir, minhas bochechinhas ficam bem realçadas e eu tenho uma covinha na bochecha direita. Estou com uma blusa azul marinho e no meu escritório em casa, ao fundo, com um armário branco e a parede branca. Bem-vinda, Flávia. Legal ter você conosco. Conte para nós sobre o seu trabalho como tradutora em acessibilidade. Bom, eu sou formada em hotelaria pela Senac, né? E fiz a pós em tradução inglês-português e comecei desde 2016 a trabalhar com a legendagem, principalmente. Então, já trabalhava com acessibilidade comunicacional entre línguas. Conheci a audiodescrição, me apaixonei pela audiodescrição, porém, né, levei um tempo até que eu pudesse começar a estudar e me aprofundar no tema. Em 2023, eu entrei realmente no mundo da audiodescrição, e aí eu falo que eu fui picada de vez pelo bichinho da acessibilidade, e por já ter trabalhado muitos anos com a legendagem, me veio, por que não, né? Começar com a legendagem para surdos e ensurdecidos também. Porque às vezes parece simples, mas ele é um recurso que ele vai dar dicas sonoras para as pessoas surdas. Então a gente tem que ter uma outra percepção, são nomes mais técnicos, assim, coisas, detalhes, sabe? Você não pode usar, por exemplo, ruído, som de, porque isso não é ideal. Você vai usar alguns termos mais adequados para que as pessoas surdas tenham acesso ao audiovisual. E aí também a audiodescrição, acoplando aí o recurso de filmes, séries, aulas EAD. Flávia, explica para nós como que é o trabalho de legendagem, como que ela é feita quando num vídeo, como que ela é feita ao vivo e para que públicos que ela se destinam, para o surdo oralizado, não oralizado. Fala para a gente como é que se adequa.
A legendagem, ela vai funcionar, os padrões para serem seguidos, então você tem que ter aquela normativa, o ideal é que use-se sempre 2 linhas, aí pode variar o número de caracteres de uma empresa para outra, por exemplo, na Netflix a gente usa 42 caracteres por linha, em algumas empresas usa-se 37, às vezes até 37 por conta da janela de libras, para haver um espaço ideal. E aí a legendagem, para o surdo e ensurdecido, a gente também vai colocar em colchetes, que é para identificar quem está falando, é, quem a voz está fina porque está imitando um personagem, ou está tendo o cantar de pássaros, e ele vai ser porque às vezes as pessoas surdas elas não sabem a linguagem de Libras e elas aprenderam o português e aí elas vão atentar a legendagem. Também serve para pessoas idosas que estão perdendo a audição aos poucos. E aí tem a legendagem ao vivo. Então, por exemplo, mostras de cinema. Você vai ter lá um filme em japonês, em francês, vai ter a legendagem eletrônica, que é uma legendagem ao vivo. E aí essa legendagem, ela é feita antes da tradução, joga-se num sistema específico, que aí vai ter um lançador de legendas na sala de cinema, e esse mesmo recurso de legendagem eletrônica, ele também é utilizado em teatro. Também tem, por exemplo, a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, tivemos, se eu não me engano, 5 espetáculos com legendagem eletrônica. Então, mesmo algumas peças nacionais, elas tiveram a legendagem eletrônica. E eu fiz, inclusive, uma das peças que era para fazer, era uma peça nacional de BH, e aí eu soltei a legenda. Alguém fez a transcrição e eu soltei a legenda ao vivo na peça de teatro. Então, a pessoa que não sabe Libras, ela vai poder usufruir da legendagem. Perfeito. Ou seja, é uma legenda que ela não é queimada no filme. Ela é Ela não. colocada, ela é feita previamente, e você vai disparando à medida que a fala permite. Você tem a deixa ali no seu roteiro. Exatamente, é uma legendagem que a gente usa, por exemplo, no Word mesmo. Então, ela vai ter uma deixa, que a pessoa que vai lançar, ela vai saber o que é essa deixa. Essa deixa vai ser assim, espera 2 segundos, quando o personagem tal entrar, ou quando alguém falar tal coisa. E aí o lançador, ele vai ter uma orientação de quando lançar aquela legenda, principalmente nos filmes internacionais, né? Entendi. E a estrutura que se usa também nesses eventos, você também tem que estar numa cabine acompanhando ao vivo? Sim. Quando é no cinema, às vezes a pessoa não está nem dentro de uma cabine, ela está com um programa dela do computador, e Uhum. aí ela vai lançar, às vezes, de uma poltrona do cinema mesmo. No teatro, a mesma coisa. Nem sempre vai ser uma cabine de som que a pessoa vai estar, mas pode acontecer. Então, aí vai ter um projetor no teatro, por exemplo, que vai lançar essas legendas, Uhum. né, acima, e aí também, seguindo praticamente as mesmas regras de uma legenda de um filme. E no cinema, a mesma coisa. Legal. E aí ela é diferente da estenotipia, né? Que a estenotipia é um recurso que é muito especializado, é um equipamento totalmente diferente, porque aí já é feito ao vivo, simultâneo, e aí é a pessoa falando e a pessoa escrevendo. No que eu tenho um pouco mais de prática é a legendagem eletrônica, diferente da estenotipia. Está sendo bem usada em festivais, né, Flávia? Isso é bem Isso. legal para o pessoal conhecer. E fala para nós agora, eu estou curiosa para saber sobre um projeto que é sucesso dentro do SESC. Eu mesma frequento o SESC Paulista e conheço pessoas que já participaram. Você é coordenadora do Avenida Paulista Cegas. E como que funciona? Esse último domingo, por exemplo, teve uma edição, né? Que em evento a gente chama de edição. E como que funciona? Conta para nós como que esse projeto surgiu, desde quando ele está no SESC. Bom, o projeto ele surge, é, longa história, mas resumindo, bem resumo, ele surge porque eu conheci o Renato Frosch
porque ele é o idealizador do Santos às Cegas. Uhum. Fiz o passeio dele em janeiro do ano passado. Eu fiz, voltei para casa com 1000 coisas na cabeça. E eu falei, a gente tem que trazer para São Paulo. Não é possível. Renato, o que você acha? Vamos conversar com o Sesc? Vamos ver se eles topam? Ele concordou na hora. E aí a gente trouxe a proposta para o Sesc, apresentamos para ele a ideia do Santos às Cegas. Inclusive tem um documentário no YouTube totalmente acessível. Ele tem 4 tipos de vídeos, então você pode escolher qualquer um deles com as 3 acessibilidades, feita pelo Gabriel Aquino e a esposa dele, da Vias Acessíveis. E aí eu voltei para casa com esses milhões de ideias, apresentei para o Sesc. E aí eu e o Renato juntos construímos uma outra forma, né? Então nós, em setembro do ano passado, fizemos a apresentação do projeto junto com o Gabriel Aquino, porque o Gabriel Aquino, ele também é consultor em audiodescrição, e ele ajuda muito nessa questão das réplicas 3D do Santos às Cegas. E a gente também trouxe ele para participar do bate-papo introdutório do projeto Avenida Paulista às Cegas. Então, nós tivemos uma roda de conversa no Sesc Avenida Paulista, numa quarta-feira, apresentamos o Santos às Cegas e apresentamos também como seria o Avenida Paulista às Cegas, que nós tivemos em setembro e outubro do ano passado 8 dias de oficinas, fazendo as réplicas 3D. E assim, o projeto, ele nasce desde o início já sendo acessível, né? E que ele é um projeto que é para atender múltiplas necessidades, múltiplas deficiências, e assim, pessoas sem deficiências são muito impactadas também. E aí a gente faz essas oficinas para mostrar o processo da impressora 3D, como é que é a criação, porque às vezes não é só imprimir em 3D e pronto. Não, mas é uma impressora 3D, a gente vai imprimir, vai ter o processo de colocar no sistema e tudo mais, mas com enfoque em acessibilizar para as pessoas com deficiência visual. E aí a diferença a gente mostrou nessas oficinas como é que é esse processo, por quê, o que tem que ter? Tem que ter textura, tem que ter contraste de cores, tem que ter escala para ter aquela dimensão de noção de tamanho, de espaço. E aí as oficinas, com elas a gente criou algumas das nossas maquetes que a gente leva no passeio, e todas os eventos que a gente fez, tanto a apresentação, quanto as oficinas, quanto os passeios, eles também contam com o intérprete de Libras. Então, sempre pensando em atender múltiplas necessidades, né? Múltiplas deficiências. E aí, ele é para ser bem inclusivo. Perfeito. E assim, você realizou um grande sonho nosso, né? Meu e da Mari, que a gente tinha um projeto de apresentar a Avenida Paulista para pessoas com deficiência visual. Mas como é que se dá a dinâmica do projeto? Onde as pessoas se encontram, para onde elas vão de bicicleta, como é que elas vão, ou elas param no meio desses prédios onde tem as maquetes táteis? Conta pra gente como é que funciona o passeio, desde o comecinho. Os passeios, por exemplo, que nem domingo agora, nós tivemos, ao todo, 10 pessoas com deficiência visual. São 2 saídas. No ano passado, nós tivemos 4 dias de evento, né? Na verdade, 3 no ano passado, janeiro esse ano, e já tivemos 2 saídas esse ano também. E sempre pensando em 2 saídas por dia. Sempre aos domingos, porque é para justamente curtir a Paulista aos domingos, que é uma realização assim muito legal, né, que foi feita de você poder movimentar a cidade, né? Não deixar as ruas só para os carros. Então a gente faz com essa proposta de ter 2 saídas para que as pessoas com deficiência visual e as pessoas surdas, né, e com baixa mobilidade ou deficiência física, possam pedalar pela Paulista. E aí nós nos encontramos na frente do Sesc, Avenida Paulista, apresentamos as 5 bicicletas que nós temos. Então nós temos 2 tandem tradicionais, que são aquelas bicicletas que vão uma pessoa guiando na frente e uma pessoa atrás. Temos uma tandem triciclo. Essa tandem triciclo, o diferencial dela, que é importante, por exemplo, eu já levei adolescente que nunca pedalou,
e ele pôde pedalar comigo, porque é uma bicicleta que ela não, ela te dá mais equilíbrio. Então, uma pessoa com deficiência visual que tem medo de pedalar, porque não tem noção, às vezes, ai, como que Uhum. eu vou me virar? Então, a pessoa com deficiência visual pode pedalar, porque essa bicicleta, ela dá equilíbrio, dá segurança. Já pedalei com idosos que nunca pedalaram na vida. Olha. Então, essa é uma triciclo que é legal, ela é uma tandem triciclo e ela é muito legal, assim, porque a gente vai pedalando junto numa boa, assim, né, porque tem duas rodas traseiras. E aí a gente tem triciclos invertidas, que nós chamamos, que são possíveis de levar cão-guia, pessoas com deficiência física. Uhum. Nós já levamos é, a Alessandra, que ela tem encurtamento de pernas. Dessa última saída, a gente teve uma pessoa que nos acompanhou com a cadeira de rodas motorizada, Olha. porque tínhamos estourado o número de vagas, e aí a pessoa muito gentilmente falou: Imagina, eu vou com a minha cadeira, ela é motorizada, eu me locomovo com ela facilmente. Então, as pessoas com deficiência visual puderam pedalar com a gente e ela foi nos acompanhando ao lado. Já aconteceu de, por exemplo, o Flávio Correia, do INSEP, ele foi com os dois filhos dele, um de 4 e um de 11, se não me engano, o Thales e o Luquinhas. E aí o Thales, na volta, o Flávio foi pedalando uma tandem tradicional com um dos participantes, e o Thales, mais velho, estava de skate. Foi pedalando, foi andando de skate ao meu lado. Thales, olha, obedece a tia, não vai longe, fica do meu lado. Eu pedalando a tandem e ele foi de skate curtindo a Avenida Paulista. Então, assim, isso são histórias e mais histórias que daria para a gente contar, porque a gente vai conhecendo as pessoas e dando essa oportunidade de famílias poderem passear na Avenida Paulista. É, E para aí quem a não gente, sabe, desculpa, para quem não sabe que é de imagina, fora de São Paulo, a Paulista no aos domingos é fechada, um determinado horário. Vocês aproveitam esse horário, certo? exatamente. Então, assim, agora, desse ano, a gente encontra às 8, que a gente pede para as pessoas chegarem com 30 minutos de antecedência para reserva de vagas, né, para Uhum. retirada de senhas. E aí a gente já começa a contar um pouco das bicicletas e tal. 8h30 a gente faz a introdução da maquete da Avenida Paulista e do Boulevard do Sesc, que é uma Hum, parceria entre o Sesc e o Itaú Cultural, mas eu não vou ficar dando muito spoiler, não. E isso. aí a gente faz esse encontro, apresentação dessas duas maquetes, vai para o Índio Pescador, e aí, assim, essa ida até a escultura, por exemplo, a gente não fala, né? Assim, a gente vai conversando com quem está nas bicicletas, obviamente, mas não Uhum. é um trajeto com audiodescrição, não é um trajeto que vai ter interpretação de Libras. Então, quando a gente chega no ponto de parada, aí a gente apresenta a maquete tátil, a gente conta a história, conta curiosidades, e aí a gente sai do Índio Pescador e vai pedalando até o MASP. E aí Hum. faz outra parada explicativa, demonstrando as maquetes. Quanto tempo O, de pa- passeio? o passeio tem durado em torno de 1h30 a 2 horas, dependendo do público, do Ah, interesse, do ritmo das pessoas, de quanto vai estar muvucada a Paulista ou não. Então a gente teve essa antecipação dos horários, porque a Paulista, depois da 1 da tarde, somente próximo ao MASP e à Fiesp, ela se transforma, ela fica muito mais tumultuada. Então, por uhum. questão de segurança, né, como a gente está com pessoas com deficiência visual na maioria das vezes, e aí a gente tem esse cuidado de evitar passar por lá quando tá muito cheio. Mas é inevitável, né? Porque a Paulista, cada dia é de um jeito, é samba rock, é pessoal fazendo ensaio de bateria, manifestação que às vezes É. acontece. E tudo isso na hora vocês acabam descrevendo também, né? O pessoal se E vai. envolve. Exatamente. Aí a gente faz a audiodescrição também ao Uhum. vivo ali, né? Às vezes no trajeto a gente vai conversando com as pessoas e vai falando, fazendo as descrições, e sempre é acompanhado de um educador do SESC. Tá.
E aí no mesmo ritmo, né? E como é que é a curiosidade do pessoal quando vocês param com as bicicletas? Como que é essa movimentação, o bochicho? Deve ser legal, né, para conhecer. A curiosidade é o tempo todo, é quando a gente para, é quando a gente tá pedalando, fala assim, nossa, como assim? Que grupo é esse, né? Porque a gente já levou cão-guia, né? A gente já levou o Kim, já levou o Hug, já levou. A gente tem a opção também, às vezes, tipo, deu excesso de cão-guia, a gente tem uma pessoa que pode ficar com o cão-guia também. Porque acontece, já teve um passeio que tiveram 3 cães-guia. Então foi um cão-guia na bicicleta triciclo invertida, porque ele tem um apoio de pé. Nessa triciclo invertida cabem 2 pessoas também. Então foram 2 pessoas mais um cão-guia. E aí os outros 2 ficaram com uma pessoa. No caso foi até minha irmã, se eu não me engano. Ela Sobrou para estava ela. aqui, sobrou para ela. Ela mora em Fortaleza, estava em São Paulo. Ela queria pedalar com a gente, conhecer o projeto. Eu falei, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda como voluntária aqui para ficar com o cão guia. E É, ela e o ficou com o pessoal, cão é guia. até isso que eu queria saber. Tem gente que se voluntaria para o passeio ou tem que ser cadastrado? Claro que tem os responsáveis ali do SESC, né? E vocês do projeto, mas pode o pessoal, quero participar, posso ser voluntário, porque a pessoa não necessariamente precisa do recurso, né? Mas É. ela quer conhecer, aí procura por vocês, é isso? Então, o projeto ele é gratuito e livre. Tá. O que a gente sempre fala, a gente tem 6 vagas para as pessoas com deficiência visual. Às vezes a pessoa surda também precisa da tandem, porque às vezes ela não tem o equilíbrio por falta da audição. Então, na verdade, é uma deficiência que necessita também de uma tandem ou de uma outra bicicleta. É, a gente já atendeu também pessoas com deficiência visual com baixa mobilidade, e aí vai sem pedalar, numa dessas que Uhum. você só senta. E a pessoa que tem interesse de ir, é só chegar. Então, pode ir com patinete, pode ir a pé. A gente já teve também excesso de pessoas, foi alguém que foi a pé até o MASP e eles voltaram a pé e adoraram também, porque é um ritmo diferenciado, então dá tempo da pessoa chegar até o MASP e a gente se encontrar lá, sabe? Uhum. E aí as pessoas que têm a própria bicicleta, pedalam, pode também, leva a própria bicicleta e vem pedalar com a gente. Que Maravilha. legal. E, Flávia, tem uma página do projeto, um perfil? Como é que dá para quem ficou curioso saber um pouco Nossa, mais? aí eu vou fazer, nossa, é vergonha que a pessoa, eu não sou das redes sociais. Hum, A gente precisaria, né, fazer uma página Avenida Paulista às cegas. Quando vai ser o é o que o próximo? pessoal quer. O próximo é dia 14 de setembro, então Ó. sair das 8h30, com chegada às 8 horas, preferencialmente, e às 10h30. Temos também já marcado para o dia 14 de dezembro, também nos mesmos horários. E assim, para entrar em contato, tem a minha página, Flávia Mariano, _ tradutora, no Instagram. Com antecedência, quando vão ser os próximos passeios? Sim, Na sim. sua página você divulga. Sim. A gente divulga, o Sesc também sempre divulga, a gente até foi destaque do Sesc SP, como os Uhum. eventos com acessibilidade desse fim de semana. Legal. E um Tá parceiro bem. muito importante, né, que tem o Maurício Montel, que ele é o maker que nos ajuda a fazer os modelos 3D. E ele também participou da oficina, ele também sempre nos auxilia. Dessa vez ele até fez a função de fotógrafo também. E tem o Aldo Nakamura, que ele é um grande parceiro, que é o do triciclo invertido, que ele tem a bicicleta dele, é um projeto do Pedal Sem Idade, Pedalando Sem Idade, que veio da Dinamarca. E aí essa bike veio para as Olimpíadas, ele ganhou, porque ele veio, se voluntariou, e ele ganhou essa bicicleta, e ele auxilia, faz passeios com pessoas de asilos. Então, idosos que estão em asilos, ele pega essas pessoas e leva para dar uma volta de bicicleta. E aí o Renato conhecia ele e a gente chamou Uhum. para o projeto. Então é um projeto incrível, é uma bicicleta muito legal, ela é elétrica, né? Então ele consegue até 250 quilos de capacidade na própria bicicleta dele. Então assim, é um projeto muito legal, de verdade, assim, é muita história bacana que a gente tem para contar. Nossa, com Legal. certeza.
E você acha que você está falando aí de ampliar, né? Como é que poderia hoje é possível ampliar para outros pontos turísticos por esse projeto? Como que essas visitas guiadas podem ser ampliadas para que todo mundo saiba o que que a gente precisa fazer de repente para usufruir desse passeio, né? Digamos. Ó, e esse passeio, assim, como vocês falaram, né? A gente realizou um sonho e a gente pode fazer uma super parceria, porque pensando em acessibilizar a Avenida Paulista com as maquetes táteis, né? Porque quando as pessoas elas tocam em alguma coisa e elas têm a audiodescrição desse recurso Uhum, 3D, elas conseguem fazer, criar no né, fazer a criação imagética muito melhor, né? uhum, Um complementa o outro, não adianta só dar uma maquete 3D, né? Então a gente explica, a gente contextualiza, e aí esse passeio ele não precisa ser feito só de bicicleta. Quando eu trouxe para cá, que eu falei para o Renato, vamos fazer, é porque assim é um recurso que às vezes as pessoas não têm acesso, né? O andar de bicicleta é uma coisa que eu amo fazer. Então eu quis proporcionar isso. É claro que hoje em dia a gente conhece outras pessoas, outros projetos que têm, mas uhum. assim, então esse Avenida Paulista Secas, ele é feito com bicicleta com esse diferencial. Mas é um passeio que é totalmente fácil de fazer a pé. Então, assim, a gente já tem as maquetes prontas. É só a gente combinar. Vamos fazer um passeio a pé? A gente vai, marca e faz com as mesmas paradas, num outro ritmo. E aí, e dá para sim fazer em outros pontos, né? A gente já pensou centro de São Paulo, que tem tanta coisa legal para mostrar, né? Tem o Parque do Ibirapuera, a Bora Zona lá. Norte ali, tem tanta coisa boa em São Paulo. Eu sou paulista, eu sou muito turisteira aqui em São Paulo também. Que legal. Vamos lá, e para quem quiser conhecer mais do Avenida Paulista Cegas, aqui a Flávia já falou, na página dela a gente vai deixar na descrição e no Sesc, o Sesc também divulga os próximos passeios. Muito obrigado pela presença, Flávia, foi um prazer tê-la aqui e fica o convite para trazer mais histórias para a gente no futuro. Espero, eu estou acompanhando pelo Sesc também, espero que até setembro a gente tenha mais novidades aí do passeio e com certeza eu vou passar lá. Ah, Já vou me espero programar. vocês. E esse foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.